Ó, o Palácios, né? Ele recebeu a proposta e deixou o Vasco da Gama, né? E aí o Juninho me mandou agora um negócio que eu vou colocar no ar para assistir junto com vocês, que assim, né? A gente tava meio que, tudo bem, vai embora. Mas o cara foi recebido muito bem no Chile, né? Que ele foi para o Chile, né? Foi para o Colo-Colo agora, né? Colo-Colo. Vou colocar aqui para a gente ver. Só um minutinho, vamos lá. Aqui, ó. Olha lá, vamos ver. O cara chegou bem, ó. Quer ver, ó? Cadê? Juninho falou que a galera tava esperando ele, ó. Aí o Palácio, animadaço, hein? Com a saída lá, animadaço. Se arrumou no escuro também, né? Se arrumou no escuro. Inimigo da moda, inimigo da moda. Se arrumou no escuro. Olha lá, a imprensa tava ali, filho. A imprensa tava... E teve até uma informação, né, o Edmundo, que ele não queria sair não, viu, cara? Que assim, que ele, pô, foi, beleza, o Vasco quis que ele saísse, deu uma forçada na barra para ele ir mesmo, tal, mas teve informação, inclusive, que eu vi em alguns sites de que ele não queria, ele queria continuar no Vasco. E aí eu quero saber de vocês. O Palácio saiu, vai fazer falta? Acho que pelo que ele fez, não, mas vocês não acham que de repente, certo que ele chegou meio, né, inchadinho ali e tal, né? Mas com uma pré-temporada feita, que muita gente fala isso do Alex Teixeira também, se ficasse, né? Vocês acham que tudo bem ele ir embora? O que você acha, Edmundo? Bom, o Vasco, antes da SAF, não fazia investimentos, né? E pagou 7 milhões pelo Palácio. Se você botar em dólar, né, como a gente está falando aqui, aí, ó. Um milhão e pouco de dólares, não seria uma contratação tão alta, mas o parâmetro Vasco, na última década, pelo menos, foi um investimento altíssimo. E, cara, eu não gosto de me meter na vida pessoal do atleta, né? Não é o meu trabalho é falar dele dentro do campo, mas dizem que ele não se cuidava, que vivia acima do peso, com uma qualidade espetacular, mas que não se cuidava. E isso foi minando a permanência dele dentro do clube, porque toda vez que precisava dele, com exceção de um jogo que ele fez um golaço de falta em São Januário, entrando no segundo tempo, um jogo que o Vasco estava perdendo, né? Ele entrou até um pouco mais recuado, que ele é um meia mais ofensivo. Enfim, ele fez poucos jogos bons com a camisa do Vasco, apesar de ter sido considerado uma das maiores promessas pós a geração mais vencedora lá do Chile, por isso que ele chegou lá com festas. Eu não sei como é que é o profissionalismo ou a cobrança no futebol chileno, porque se ele repetir lá o comportamento que ele teve aqui no Rio de Janeiro, ele vai voltar, porque o Vasco emprestou ele de graça, só pelo salário, e se ele jogar 20 jogos, a temporada do futebol chileno tem 40 jogos, a metade do que tem aqui no futebol brasileiro. Se ele jogar lá 20 jogos, quer dizer, 50% dos jogos, o Colo-Colo é obrigado a exercer a compra, cerca de 1.800.000 dólares. O Vasco recuperaria o investimento, teria até lucro. Eu fiz questão de falar tudo isso porque ele tem que querer. Ele só vai jogar 20 jogos, a metade dos jogos do campeonato ou da temporada chilena, se ele quiser, se ele se dedicar. Porque isso no Clube de Regatas Vasco da Gama, ou no Rio de Janeiro, ele não fez. Ele não fez. Aqui ele vivia acima do peso, mas nunca ninguém questionou a qualidade dele. Se ele fosse aquele atleta que se cuidasse, que se dedicasse, com certeza ele não sairia do Vasco. O Vasco não teve nenhum lucro, né? Emprestou um ativo dele de graça prospectando um futuro que a gente espera que seja bom. Senão, daqui a, sei lá, um ano, sei lá quanto tempo, não sei quanto tempo foi o empréstimo, ele volta numa situação ainda pior, né? Porque se ele não se dedicar lá, infelizmente, o mercado dele vai ficar menor ainda.
Aliás, o Juninho, dá até para você usar o Palácios, de repente, né? Como, né, o que a gente estava falando agora, né? O cara veio jovem, gastou uma grana achando que ia render, não rendeu, né? E é um cara que... E para você, Juninho, o que você acha aí da saída do Palácio? Vai fazer alguma falta? Pelo que eu estou vendo no chat aqui... Infelizmente, não. O Palácio é tipo aquela piada que os mais antigos usam quando você compra um carro importado, que você tem duas felicidades, uma quando você compra, outra quando você vende. O Palácio foi basicamente isso. Assim, ele foi muito bem lá no Chile, né? O Edmundo até comentou aí que ele foi uma das principais promessas, muita expectativa em cima dele. E aí o Inter fez o investimento, né, no Palácio. E já no Inter ele não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. E aí o Inter ainda conseguiu repassar para o Vasco. Eu não sei o valor que o Inter comprou na época, mas enfim, o Inter conseguiu se livrar desse problema e o Vasco também não conseguiu recuperar. Acho que ele não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Enfim, torço para que ele consiga lá no Colo-Colo voltar a jogar, que ele consiga voltar à seleção do Chile, que ele tem convocações, ele participou do último ciclo de Copa do Mundo. O Chile, evidente, não se classificou, mas ele participou de alguns jogos. Então, é um cara que tem potencial, mas que aqui no Brasil, enfim, a vinda dele do Brasil não foi boa nem para ele, né? Ele não conseguiu se adaptar aqui. Tomara que lá no Colo-Colo ele consiga, até para o Vasco conseguir recuperar essa grana aí. Que desculpa te interromper. Ele se adaptou bem. Ele gostou. Só não foi bem dentro do campo, mas ele gostou. Informações firmes. Que ele se adaptou bem. Né? A comida é boa, praia. As coisas. A adaptação foi o problema, Edmundo, é isso? A adaptação foi o problema, então. A adaptação é que foi um problema. Se adaptou até muito bem. Ficou parecido eu, assim, aposentado, aquele que, sabe, exagera no doce, na feijoada, na cervejinha. É mais ou menos como eu tô, Juninho. Se adaptou até demais, então o problema foi isso. Se adaptou bem. As coisas boas do Rio de Janeiro. Esse foi o problema.